Bom dia, pessoal. Bom dia. Como que passaram aí o feriado, a Semana Santa? Como que foi aí esse período? Foi tudo tranquilo, tudo beleza? Tudo ok? Como que passaram aí o domingo de Páscoa? Momento bacana, momento beleza. Intensificaram mesmo nessa questão do sentido da Páscoa? Tranquilo. Lembrando aqui a vocês que até sexta-feira o material, os exercícios estarão disponíveis lá na secretaria da escola para vocês retirarem e fazer as cópias, as devidas cópias, realizar as atividades, tudo bacana. Eu queria pedir a vocês que não deixassem de realizar essas atividades e que não deixasse acumular também, porque nós estamos vivendo um período que a qualquer momento também pode ser suspenso e a gente retornar às nossas atividades normais. Não vá pensando assim que vai ser daqui 2 meses, 3 meses. Não, tem nada disso, entendeu? A cada dia que passa a gente escuta que tem um medicamento novo para essa epidemia e tal. Uma hora ou outra o pessoal acerta aí, entendeu? A ciência dá as caras aí e acaba, lógico, com a bênção de Deus, descobrindo a doença, a cura para essa doença aí e resolve a situação e a gente volta à situação, né, do que era antes, até melhor. E a gente sai desse confinamento e dessa quarentena. Então não deixa acumular. Vão fazendo exercício à medida que vocês vão pegando, entendeu? Retira esse material na escola. Parece que estão disponibilizando segunda e sexta-feira, mas eu recomendo que vocês peguem esse material na sexta-feira. Bom, antes da gente entrar na nossa matéria, eu gostaria de estar fazendo oração e queria que você convidasse aí quem estiver aí com você na sua casa para estar junto aí do computador, a tela, a gente fechando os olhos e elevando nosso pensamento a Deus. Então vamos lá? Feche seus olhos, concentra, busca Deus no seu pensamento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Senhor, por essa aula, por este momento de sabedoria, sim, Pai, por este momento de sabedoria, porque neste momento, Senhor, eu te peço que saia todo entendimento humano e venha o que é do Senhor. E o que é do Senhor, o que vem do alto, o que vem do Senhor é a sabedoria. Ó Pai, para que esse aluno ele receba, Pai, o melhor do Senhor, do teu conhecimento. Que essa aula de história seja ministrada, Pai, com clareza de fatos, mas acima de tudo que seja o momento do Senhor. Pai, eu quero te pedir por essa casa, por este lar, por essa família, Deus, que o Senhor cubra, ó Deus, cubra com teu manto, com teu amor, com a tua misericórdia, com teu poderoso sangue, Pai, para que nenhum mal, nenhum vírus, nenhum terror, nenhum pavor venha assolar essa casa e essa família, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a cada membro, Pai, que o Senhor guarde com muito amor, com muita paz, Senhor, com saúde, ó Deus, para que essa casa e essa família possa testemunhar o melhor do Senhor, para que as pessoas possam ver a face, a vida, o ser cristão de cada membro dessa casa, Deus. Ó Deus, que esse momento, as circunstâncias em que nos encontramos, Pai, no deserto, no vale, que aí, Pai, as pessoas possam, mesmo assim, enxergar a presença do Senhor em cada membro dessa família. Pai, guarda, livre de todo mal a cada um desses, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, para a aula de hoje,
nós vamos pedir a leitura da página 60 até a 60. Até a 66. Vamos ver se a gente finaliza esse capítulo, embora são 7 páginas, mas aí nós temos praticamente uma página e meia aí, juntando tudo, umas 2 páginas aí que nós vamos pular, porque tem o exercício e as outras com figuras extensas. Nós vamos tocar essa aula de hoje, vamos levar essa aula de hoje falando sobre alguns detalhes dessa primeira república, né? Desse primeiro período republicano, a República Velha. E nós vamos tratar sobre algumas peculiaridades, como a questão de modernização e as revoltas que ocorreram nessa República Velha. Primeiro, vocês estão vendo aí a imagem de moradias. Essas moradias de forma assim paralela com essa pancada de lençol branco, isso aí é chamado de cortiço. O que era um cortiço? O que é um cortiço? Creio eu que poucos de vocês conhecem cortiço. Cortiço é um local, uma área, um lote, onde há várias casas. Esse lote ele é cercado, é uma área limitada, onde há várias casas, várias residências de forma bem parecida, construída dentro de uma propriedade onde há áreas comuns. Por exemplo, onde há essa pancada de lençol branco aqui é o pátio do cortiço. E aqui isso aqui é uma área comum. Então tem vários lençóis pendurados. Aqui onde vocês estão percebendo, deixa eu usar aqui o pincel aqui. Aqui onde que vocês estão onde que o cursor está aparecendo, cada janelinha dessa é uma casa. Então vocês observam que são pequenas residências, pequenas casas, são casebres mesmo, todos eles praticamente assim com a mesma medida, a mesma estrutura, a mesma quantidade de cômodo, é tudo igual. E cada um aqui abriga uma família. Então tem essa pancada de gente. Pra você ver o tamanho desse cortiço. Um dos cortiços mais conhecidos que nós temos hoje, que nós vimos aqui no Brasil hoje, e não é brasileiro, é o cortiço da Vila do Chaves, né? Onde aquilo ali é um cortiço muito conhecido, né? Nem todos precisamente tem que ter as mesmas características, mas o mais comum é que tenham as características dessa imagem aqui. Tranquilo? E quem residia aí? A classe alta? A classe média? Lógico que não. Quem residia nesses cortiços eram as classes populares. E esses cortiços, eles eram marcantes nos primeiros anos da República. Era muito comum a existência desses cortiços, principalmente nas grandes cidades, como o caso aí do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Então vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, o período inicial da República Oligárquica foi marcado por um acelerado processo de urbanização. Por quê? Era necessário dar uma infraestrutura, dar uma melhoria na vida dos grandes centros urbanos, a fim de favorecer o desenvolvimento do comércio. Então era necessário, para que as mercadorias transitassem com mais força, com mais velocidade, com mais rapidez, a construção de novas rodovias, de estradas, a melhoria de rua, melhorar a questão de energia, a energia elétrica ela tinha de chegar com mais abrangência, a questão de saneamento básico, tudo isso para quê? Para que os centros urbanos tivessem uma melhor infraestrutura, ou seja, fosse cada vez mais aparelhados, sofisticados para atender a crescente demanda comercial que estava surgindo no Brasil no início do século XX. Começaram a surgir as primeiras fábricas, teve um aumento da oferta de mão de obra, as cidades começaram a ser mais povoadas, então tudo isso precisava melhorar a estrutura das cidades para suportar esse crescimento populacional e também suportar o crescimento comercial. Bom, isso mostra a realidade urbana no início do século XX. As cidades elas tinham assim um grande contraste, ou seja, quando a gente fala em contraste, a gente fala duas visões totalmente opostas. Por exemplo, Rio de Janeiro, um lado estava a elite, praticamente uma força muito grande da elite brasileira, visto que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época. Então estava vivendo aí a elite política, os grandes deputados, tudo que precisava resolver no âmbito político brasileiro estava concentrado no Rio de Janeiro, os ministérios, as principais secretarias, os postos militares. Então o Rio de Janeiro tinha um lado bastante elitizado e tinha do outro as grandes vilas e favelas que até hoje predominam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro até hoje ele tem essa disparidade, esse contraste, um lado muito rico e outro muito pobre. Então existia esse projeto de modernizar o Rio de Janeiro, ou seja, uma tentativa de trazer para o Rio de Janeiro um ar típico mesmo das capitais europeias e ao mesmo tempo tinha uma intenção também de construir no Rio de Janeiro uma nova capital que acabasse com aquela visão monárquica que tinha na época. Então, as principais cidades brasileiras, elas ainda carregavam aquele estilo colonial na sua arquitetura, que lembrava muito a monarquia, que lembrava muito o período imperial, que lembrava todas aquelas coisas de rei e tal. Então agora a república era coisa moderna. Então a arquitetura tinha de acompanhar a visão republicana, ou seja, tinha de buscar uma arquitetura moderna para essas grandes cidades. Só que isso barrava uma série de coisas. Primeiro, a questão de falta de saneamento, os baixos salários, a miséria, a favelização,
os fatores assim degradantes mesmo de condição de vida da maioria dos brasileiros, principalmente que viviam no Rio de Janeiro, eram enormes. Então era um obstáculo muito grande para as autoridades brasileiras querer colocar um ar europeu, modernizar uma cidade, mas com esses problemas sociais gritantes. Então era um entrave. Como vamos modernizar tendo uma população miserável tão grande igual nós temos? Então tinha esse entrave e que parece, né, e o que a história nos mostra, eles persistem até hoje. Então começaram a ter essa visão de precisa modernizar e acabar com esse ar monárquico, esse ar imperial, essa arquitetura colonial e criar o que é moderno, o que representa a república. Bom, mas mesmo assim, os projetos de reforma, eles acabaram surgindo. E esses projetos, surgidos no final do século XIX, eles pretendiam transformar as cidades, levando em consideração as necessidades do abastecimento, da circulação de pessoas e dos novos modelos de transporte. Então tudo isso era englobado no perfil desses novos projetos. Bom, e dessas reformas, a mais conhecida delas foi implementada pelo prefeito Pereira Passos, do Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época. Então, aí nós estamos vendo aí, uma das maiores obras de Pereira Passos foi a construção da Avenida Central do Rio de Janeiro, a atual Avenida Rio Branco, que foi inaugurada oficialmente em 1905. Inclusive é uma foto que tem no livro de vocês. Como que foi feito isso? Para construir aquedutos, criar rede de esgoto, calçar rua, abrir avenidas e aterrar os pântanos, a prefeitura desapropriou e demoliu cortiços e prédios antigos na área central da cidade. Pessoal, o que é desapropriar? Desapropriar é transformar algo que é de alguém em um bem público. Ou seja, é o Estado tirar aquilo que é de propriedade da pessoa e colocar como um bem público. O Estado pode fazer isso com um imóvel? Pode sim. Até hoje pode fazer isso. Se for uma causa de interesse social, pode. Por exemplo, uma pessoa tem uma propriedade e é necessário, para atender ao interesse social, que nessa propriedade passe uma rua, uma avenida, uma estrada, o governo ele pode desapropriar aquela pessoa, aquele bem da pessoa, ou seja, pode tomar a casa daquela pessoa. Tomar, que eu falo assim no sentido de o governo pega e paga uma indenização para essa pessoa. E aí é tirar um bem particular e colocar público. Poxa, professor, mas isso não é errado? Depende, né, do lado que nós olhamos. Se for do proprietário, é errado, mas se for quando se trata da coletividade, é correto, porque o interesse coletivo ele sobrepõe ao interesse individual, ou seja, a vontade de muitos é mais importante do que a vontade de um. Então, desapropriar é isso, é pegar um bem de uma pessoa e colocar para o Estado. Bom,
Então, a prefeitura ela desapropriou e demoliu cortiços e prédios antigos na área central da cidade. Então, milhares de famílias ficaram desalojadas. E aí que está o flagrante de tudo, porque desapropriou essas famílias e não deu nenhuma indenização pela remoção. Simplesmente tirou o pessoal e pôs na rua. Então, esse foi um erro que hoje o Estado não pode cometer mais, o governo não pode cometer mais. Por quê? Porque isto é a indenização, a desapropriação, ela só pode ocorrer mediante a indenização do bem desapropriado. Ou seja, só pode ter a desapropriação se o dono for indenizado, senão não pode. Mas naquela época, o governo ele não cumpriu, ele não pagou essa indenização e o povo ficou na rua. Qual que era a intenção de fazer essa reforma, essa modernização? A intenção era de embelezar a cidade, entendeu? Era de dar um ar de civilidade para o Rio de Janeiro. Então eles demoliram essas áreas degradadas, que estava assim, entrava em contraste, em contradição, na verdade, com a imagem de progresso. Então tinha de construir algo moderno para mostrar que havia uma civilidade, uma civilização voltada para o progresso. Essa ação do governo do prefeito aí, Pereira Passos, ficou conhecida entre o povo como a política do bota abaixo, ou seja, precisamos demolir para construir o que é moderno, sem se preocupar com a situação do povo. Bom, mas também esse primeiro período republicano, essa República Velha, ela foi marcada por muitas revoltas. E é justamente nessas revoltas que nós entraremos agora. Tudo isso acumulou, essas reformas promovidas pelo prefeito Pereira Passos, onde praticamente ele fez essa limpeza humana, né? Tirou os pobres do centro da cidade, quando ele eliminou a questão dos cortiços. Tudo isso incomodou o povo. E o povo ficou muito milindrado. Então estava faltando pouca coisa para o povo explodir. E no início da República, teve várias epidemias no Brasil, né? Principalmente um surto de febre amarela, acompanhado de peste bubônica e outro de varíola, atingiu várias cidades brasileiras, e matando muitas pessoas. A situação ficou muito grave no Rio de Janeiro, onde a população crescia sem um planejamento urbano adequado, o que fazia da capital da República naquela época assim, um foco dessas doenças. Bom, pessoal, assim, até hoje nós temos assim um foco muito grande de tuberculose em muitas cidades litorâneas do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, nas comunidades cariocas, onde as vielas elas não favorecem a propagação de sol e tem muito esgoto a céu aberto. Então o clima de umidade faz com que o vírus de várias doenças, entre elas a tuberculose, se propague com muita facilidade. Bom, mas voltando aqui, então assim, muitas cidades brasileiras no início do século, né, no início lá da República Velha, estava passando por essa situação com essas epidemias de febre amarela, peste bubônica, né, e a varíola. E aí o que ocorre? O Rodrigues Alves, ao assumir a presidência, ele estabeleceu como meta de seu mandato
a modernização e o saneamento da capital do país, ou seja, do Rio de Janeiro. Para isso, ele fez um planejamento de uma grande reforma urbana e começou com essa que foi executada pelo Rodrigo Passos. Tudo bem, desapropriou o povo, né, do centro da cidade, demoliu os cortiços, não pagou indenização, isso aí foi minando o povo. Até que o médico sanitarista, o Oswaldo Cruz, ele foi nomeado diretor de saúde pública e autorizou que agentes da prefeitura, chamados de mata-mosquitos, invadissem as residências para eliminar ratos e mosquitos transmissores das principais doenças, né? O que indignou a população. Assim, e o interessante disso é que esses fiscais, eles entravam na casa das pessoas. Aí vocês estão vendo uma imagem do Oswaldo Cruz e uma charge aí do povo correndo da vacina. Essa lança aí, ela era como se fosse a agulha, né? Passando do braço de um por um. Esses camaradas, eles entravam na casa das pessoas e vacinavam de forma compulsória, obrigatória. Ou seja, o camarada não queria vacinar, falou, não, vai vacinar mesmo. De qualquer jeito você tem que vacinar. E vacinava as pessoas na marra. O problema é que isso invade a questão de intimidade das pessoas, né? E não se preocupou com isso. Porque algumas pessoas eram vacinadas nas partes íntimas, então isso gerou um grande constrangimento para a população naquela época. E aí eles até falaram que o caso da vacinação virou caso de polícia, porque em 1904 a vacinação contra a varíola tornou-se obrigatória e sem que o público tomasse conhecimento da necessidade dessa vacinação. Então, o que acontece? O povo entrava e falava assim, não, é obrigatório. Os fiscais entravam nas casas e falavam, é obrigatório. Isso gerou o quê? Uma revolta muito grande. Então, a população ergueram barricadas, tiroteio com a polícia, entrou em conflito. Então, o pau quebrou no Rio de Janeiro e acabou virando o quê? A famosa revolta da vacina. O que essa vacinação ela representava? Ela representava, na verdade, o autoritarismo que era implantado nessa república. E por isso a população amplamente rejeitou a situação. Essa revolta da vacina, ela trouxe saldos trágicos, porque nessa manifestação popular que teve contra essa prática autoritária e arbitrária do governo, deixou um saldo de mais de 30 mortos e centenas de feridos e uma quantidade de gente presa. E para piorar, dessa quantidade de pessoas presas, quase 1.000 pessoas presas, cerca de 500 foram deportados para o Acre. Uma coisa chama muita atenção nessa revolta da vacina. O Rio de Janeiro, nessa época, ele vivia também uma crise da peste bubônica. E nós já estudamos isso lá no 7º ano, que a peste bubônica é a mesma da peste negra, é a peste negra, que dizimou milhares de pessoas na Europa. E essa peste bubônica ela era transmitida pela pulga do rato. Então, o que o governo do Rio de Janeiro fez? A prefeitura do Rio de Janeiro fez? Para acabar com a peste negra, tinha de acabar com os ratos. Então, o governo do Rio
começou a pagar por cada rato que era capturado na cidade. O que a população fez? Começou a criar rato em casa e entregar para o governo. O rato dava cria, eles entregavam os ratos para o governo. Então tem uma criação de rato assustadora no Rio de Janeiro. É como se diz o pessoal, a corrupção ela existe aqui e não é de hoje. Tranquilo? Aí no slide aí vocês observam só um ônibus tombado. Isso aí faz parte do protesto popular, né, da rebeldia do povo, que virou um ônibus aí, o 55. Dá para ver somente o número aqui, né, o 55, a linha 55. E isso aí é o reflexo da participação popular na revolta da vacina. Bom, pessoal, aí nós vamos entrar na questão da revolta da chibata. Revolta da chibata, o que foi esse motim ocorrido em 1910? A revolta da chibata ela foi organizada por cerca de 2.300 marinheiros, que teve como estopim a punição de um marujo com 250 chicotadas. O uso da chibata era uma prática muito antiga dentro da marinha, como forma dos oficiais punirem os subordinados. A maior parte era composta por negros e mulatos, né? E aí a gente vê o resquício da escravidão, uma forma de castigar os negros, era dando chibatada. E isso foi levado para dentro da marinha. A maior parte dos marinheiros era composta por negros e mulatos, como acabei de falar, né? Então esse caráter violento dessa prática lembrava esses tempos de escravidão e passou a ser denunciado pelos marinheiros. Bom, e aí, liderados pelo João Cândido e Francisco Dias Martins, esses marinheiros que eram castigados com chicotes, né, açoitados aí, eles se rebelaram e tomaram vários navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Então eles fizeram uma série de exigências. Então eles exigiram, dentre essas exigências, estava a alimentação, né, de melhor qualidade, aumento dos soldos. O que era soldos? Salário. Anistia. O que é anistia? Perdão aos rebeldes e, claro, né, o fim dos maltratos. Bom, num primeiro momento, as exigências foram aceitas e os rebeldes depuseram as armas. Mas as tais mudanças não aconteceram. 2 semanas depois, um novo levante. Dessa vez, entre os fuzileiros navais. Bom, isso aí foi um pretexto para o governo prender todos os revoltosos. Alguns foram torturados, como foi o caso do João Cândido. E outros foram deportados para a região do Amazonas. Sem contar nos que ainda foram mortos e acabaram nas prisões em alto mar. 2 anos depois, o João Cândido, Dias Martins e mais 7 sobreviventes já expulsos da Marinha foram julgados e absolvidos. Aí nós temos aí, né, o slide aí mostrando um breve resumo, e na sequência nós vamos ver aí a situação aí do navio tomado
por esses marujos que ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E na sequência nós temos aí os revoltosos da Marinha, como se fosse o pôster, né, dos revoltosos da Marinha aí, nessa foto tirada aí por volta do ano de 1910. Bom, um outro movimento importante que surgiu na República Velha foi a organização operária. Aí nós estamos vendo aí, na frente de uma fábrica, provavelmente uma fábrica de tecidos, várias crianças, homens, mulheres, em frente a essa fábrica. E realmente tudo isso era trabalhador. A gente não tinha uma regulamentação do trabalho nessa época, então tinha trabalho infantil, exaustivo, as horas, jornadas de serviço, a situação das fábricas eram fétidas, então assim, era uma situação muito precária, porque não tinha uma regulamentação de trabalho, não tinha uma lei que falava como deveria ser realizado o trabalho no Brasil. Isso só vai acontecer em 1937, 38, 39 aí, com a criação da CLT pelo Getúlio Vargas. Então vamos lá. Como que deu início essa organização operária no Brasil? Bom, lógico que isso foi um advento do desenvolvimento industrial e urbano. Surgiram muitos bairros operários e várias cidades brasileiras, habitadas em sua maioria por imigrantes estrangeiros, que já estavam vindo da Europa, acostumados com esse trabalho fabril, com o trabalho industrial e com toda a organização operária que tinha na Europa. E o que acontece? Aqui no Brasil, a vida desses trabalhadores eram precárias em razão desses baixos salários. Jornada de trabalho pesada, exaustiva, não tinha assim grandes benefícios, como por exemplo descanso semanal, férias, aposentadoria, não tinha nada disso. Em muitas fábricas tinha assim um emprego absurdo de mulheres e crianças que tinham salário, essas mulheres e crianças tinham salários inferiores ao dos homens adultos. Para piorar, o ambiente dessas fábricas e indústrias era assim, insalubre, não tinha banheiro, o cara ia no cantinho, fazia a necessidade dele, depois o menino ia lá e fazia, aquela água descia no chão, o esgoto misturava com aquela água, aquele lamaçal todo, o rato corria para um lado, para o outro, pulga pulava para um lado, para o outro, um fedor absurdo. Então era uma condição muito insalubre e, além disso, era muito perigoso por causa dos maquinários. Por exemplo, muitos perdiam membros em prensas, em engrenagens, em guilhotinas, o equipamento mesmo, o maquinário dessas fábricas. Então, assim, era muito comum as crianças, as mulheres, os demais trabalhadores ter, assim, membros amputados ou até mesmo ocorrer grandes mutilações. E eles não tinham tratamento médico, não tinha seguro por acidente de trabalho ou qualquer tipo de auxílio de empregadores ou até mesmo do Estado. Então, nesse contexto, nessa situação caótica toda, surgiram as primeiras associações operárias e elas buscavam muito daquele lado pregado na Europa, que estava surgindo com a Revolução Russa, né? Então se inspiraram muito em movimentos socialistas e até anarquistas da Europa, que buscavam, assim, que lutavam por resultados imediatos, como melhorias na condição de trabalho, salário justo, assistencialismo, e também, assim, tinha os objetivos de longo prazo.
dentre eles a questão de implantar um sistema previdenciário. Bom, e o que ocorre? Em 1907, uma luta por uma jornada de trabalho de 8 horas diárias motivou uma greve que paralisou São Paulo. É a primeira informação de uma greve operária que se tem na história do Brasil. E essa manifestação iniciada por trabalhadores da construção civil, da indústria de alimentos, né, e metalúrgicos, contagiou outras categorias e se espalhou por várias cidades do estado de São Paulo, como Santos, Ribeirão Preto e Campinas. Aí, 10 anos depois, em 1917, teve uma outra grande greve, com barricadas e conflitos com a polícia. Dessa vez, o movimento ocorreu na cidade de São Paulo. Em vez de abrir uma negociação, os empregadores, né, e o governo de São Paulo reprimiu violentamente os protestos e não trataram a situação de uma questão social e trataram como caso de polícia. E isso não ajudou a amenizar a situação desses movimentos. Bom, pessoal, a situação de miséria, principalmente nos lugares mais distantes das regiões metropolitanas e urbanas do Brasil, principalmente no campo, no sertão, era crítica e caótica. A miséria era muito grande, visto que o poder público não chegava nessas localidades. Então começou a ter a visão de um movimento messiânico, é chamado de messianismo. E isso vai resultar na implosão assim, de vários movimentos de revolta nessas regiões onde a miséria, principalmente no campo onde a miséria é extrema, ligado a figuras religiosas, a questão de salvadores, porque Messias é salvador. Então a história denominou isso de messiânico, porque vai sempre estar carregado de figuras religiosas. Esses líderes, eles vão estar impregnados com figuras religiosas e vai também levar uma mensagem de salvação e de uma nova organização desses povos. E aí o que acontece? Nós vamos ver algumas situações bastante interessantes, porque enquanto nas cidades as medidas autoritárias do governo e as precárias condições de vida do trabalho da população gerava greves e revoltas, igual nós vimos anteriormente, no campo a situação não era melhor. Esquecidos mesmo pelas autoridades, uma grande parcela da população rural vivia em condições miseráveis, mas bem abaixo da linha da pobreza. Então, nessa situação, né, de dificuldade social, surgiram esses movimentos messiânicos, que pregavam a vinda de um Salvador para resolver os males da população, sempre impregnado na questão religiosa. O messianismo é a crença na vida de um Messias, né? A gente já sabe, de um Salvador, um libertador. Jesus Cristo, por exemplo, é o Messias para o cristianismo. Os judeus ainda esperam o Messias, o Redentor. Mas o que ocorre é que esse movimento messiânico ele está ligado a uma figura do povo, uma figura popular que vai estar surgindo com uma missão de mudar a situação de miséria vivida por aquele povo. Então, de acordo com os movimentos ou religiões messiânicas, a chegada do libertador dá início a um tempo de justiça e prosperidade da terra.
e é anunciada por eventos extraordinários e sinais divinos. E aí nós começamos com Canudos. Por que Canudos? Porque Canudos vai contar a história do cearense Antônio Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele foi um dos principais líderes messiânicos brasileiros. Depois desse camarada exercer diversas profissões, ele vagou pelo Nordeste e foi venerado pelas suas pregações. Vale dizer que antes, há uma teoria da história do Antônio Conselheiro que ele viveu uma decepção muito grande no seu casamento. Ele foi vítima aí de um ato de infidelidade da esposa, então ele começou a viver uma vida nômade. Saiu caminhando pelo Nordeste, ajudando na construção de igrejas e de cemitérios pelo Nordeste e pregando essa mensagem. Então ele acabou sendo venerado por essas pregações. Então em 1893 ele estabeleceu no interior da Bahia e fundou numa velha fazenda que tinha o nome de Canudos, uma pequena comunidade que rapidamente se transformou em um arraial, ou seja, em um povoado. Essa pregação de Antônio Conselheiro atraiu milhares de seguidores. Em poucos anos, esse arraial de Canudos transformou-se em uma comunidade autossuficiente. O que é uma comunidade autossuficiente? É que produz todos os bens de que necessita, independente de contrair, de buscar isso em outra localidade. Então, tudo que ela precisa, ela produz. Então, é autossuficiente. Então, como forma de administração, prevalecia tipo uma comunidade, um sistema tipo um mutirão, em que tudo era feito em conjunto. Então, esses integrantes de Canudos, eles apoiavam-se na narração bíblica dos apóstolos. Praticamente eles buscavam a base naquela igreja primitiva. Então, por isso, tantas lavouras quanto gado servia a todos. Essa experiência incomodava muito quem? Os latifundiários, que temia perder quem? Os seus empregados, e com eles também perder o poder que eles exerciam sobre aquela localidade. A igreja também ficou assustada, porque viu os seus fiéis se afastarem, visto que a pregação de Antônio Conselheiro era uma pregação que ela era venerada por muitos. Bom, além disso, o Antônio Conselheiro, ele dispunha também de um discurso monarquista. Ele criticava a República porque a República separava Estado e Igreja, e para ele isso não era legal. Então ele detonava o governo republicano. Então olha para você ver, ele mexeu com os latifundiários, mexeu com a Igreja e mexeu com a República. 3 poderes muito fortes para aquela época em que o país estava vivendo uma certa instabilidade, ainda com os primeiros anos dessa nova república. Bom, então essas autoridades, eles temeram que essas ideias se espalhassem pelo país e isso levasse o quê? A um modismo, criasse essas comunidades autônomas e em pouco tempo o país acabasse se dividindo em pequenas repúblicas. Então, essas autoridades, elas resolveram se organizar e fazer expedições militares até Canudos para destruir o arraial, visto que o arraial acabou ficando famoso por todo o Nordeste e grande parte do país. Para surpresa do governo, as 3 primeiras expedições
foram expulsas pelos habitantes do Arraial, ou seja, o exército brasileiro foi derrotado 3 vezes que tentou invadir Canudos. E assim, nessas 3 expedições, o que eles fizeram? Eles atacaram com armas artesanais, né, que eles mesmos produziam, facão, foice, porrete, até mesmo armas de fogo, mas à medida que eles atacavam e destruíam essas tropas do exército, eles saqueavam as metralhadoras e os canhões dos soldados, e isso ajudava a fortalecer cada vez mais o exército de Canudos. Então, somente na 4ª expedição, que o exército levou cerca de 14 mil soldados, eles conseguiram pôr fim a essa comunidade. Aí, o Arraial, ele foi arrasado, ele foi totalmente destruído e praticamente a população toda foi dizimada. Aqueles que conseguiram sobreviver, o exército fez questão de degolar um por um. Aí vocês estão vendo aí a foto do Arraial todo detonado, todo arrebentado. Alguns historiadores afirmam que a população de Canudos girava em torno de 10 mil habitantes. Já as autoridades da época apontam que tinha aproximadamente 25 mil habitantes. O interessante é que essa Guerra de Canudos foi narrada pelo jornalista e escritor muito conceituado, né? o Euclides da Cunha, que falava aí da Guerra de Canudos. Bom, ele narra esse episódio no livro chamado Os Sertões. Euclides da Cunha, que foi um escritor muito conhecido no Brasil, na primeira metade do século, eu tive a oportunidade de ler alguns livros de Euclides da Cunha, inclusive esse livro que está narrando aí, chamado Os Sertões. Por fim, essa aí é a foto de Antônio Conselheiro, a foto oficial, né? Mostra ele morto pelo exército. Depois ele foi degolado, ele acabou sendo decapitado e o corpo dele foi exposto, a cabeça dele exposta, como uma espécie de punição exemplar. Bom, pessoal, saindo daí, nós vamos para a Guerra do Contestado, que ocorreu na região do Paraná e de Santa Catarina. Tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui o quadro para vocês, tudo numa boa. Vamos lá. Bom, então nós estamos aí, a Guerra do Contestado. Ela ocorreu no início do século XX, quando o governo concedeu uma extensa área entre o Paraná e Santa Catarina à empresa estadunidense Brasil Railway Company. A região conhecida como Contestado era assim chamada por ser disputada pelos 2 estados, entre Paraná e Santa Catarina. O local seria utilizado para a construção de uma parte da estrada de ferro que ligaria São Paulo a Porto Alegre. Aqui, ó. Essa seria a estrada de ferro, ligaria São Paulo a Porto Alegre. E essa era a região do Contestado. Bom, o que conta a história? Com o início dessas obras, indígenas e camponeses miseráveis que viviam ali foram expulsos. Aí começa o problema. Concluída a obra,
a companhia demitiu boa parte dos operários e ampliou a exploração de madeira, desalojando mais uma leva de pequenos agricultores e operários. Então a gente já vê aí a questão dos indígenas, dos camponeses, depois operários demitidos, aí depois desalojando mais pequenos agricultores e outros proprietários. Então já tem 5 camadas, né, populares aí que foram afetadas pela construção dessa ferrovia. Bom, em 1912, os operários, os camponeses e os indígenas prejudicados pela empresa se juntaram em torno de um líder messiânico. Surge a figura religiosa novamente. No caso aí, o Beato José Maria. O que é o Beato? O Beato é aquele membro da Igreja Católica que participa de vários grupos religiosos. Ele é assíduo, a participação dele é assídua de vários grupos religiosos, encontros religiosos dentro da Igreja Católica. Então, o Beato José Maria liderou esse movimento. Temendo um episódio semelhante ao de Canudos, o governo federal, auxiliado pelos coronéis da região, lembra que os coronéis é aquele que exercia o poder de mando, eram os grandes proprietários, enviou tropas para expulsar esses sertanejos. O Beato José Maria acabou morrendo nesse confronto, mas os seus seguidores se mantiveram mobilizados em diversas cidades da região. Estima-se que os sertanejos somavam 20 mil pessoas no auge dessa mobilização. Então, após diversas batalhas, os rebeldes foram derrotados em 1916. Cerca de 8 mil homens sitiaram a região, acabando com o movimento de camponeses por meio de violência. Esses 8 mil homens, 8 mil homens do exército. Além da violência, eles utilizaram a fome e a sede. Eles cercaram a região e proibiram a entrada de água e de comida. Então, a população, além dela morrer dos combates, essa população de cerca de 20 mil pessoas, grande parte morreu de fome e de sede. Olha para você ver que coisa trágica, né? Outra vez foi tratada uma questão que era de caráter social como um caso de polícia. Bom, o que a gente pode pegar desses episódios? Esses episódios eles marcaram o período da República Oligárquica, como a questão de Canudos e Contestado, revolta da vacina, revolta da chibata e por aí vai. Assim como também o fenômeno do cangaço, e nós vamos abordar isso numa questão mais para frente. Tudo isso a gente observa que é tipo uma resposta popular à exclusão que esses grupos sofreram com a República. A República ela significa governo de todos, mas não foi isso que foi pregado na prática pela República. Aí nós estamos vendo aí o Beato José Maria e os seus seguidores. Então não foi isso que foi pregado. A prática da República foi totalmente contrária daquilo que ela é teoricamente, que República significa governo de todos, coisa de todos, mas uma minoria manteve no poder e essa minoria ela usufruiu e aproveitou da riqueza do país
em detrimento à grande parte da população, que já era exclusa no tempo imperial, nos tempos monárquicos, e continuou exclusa da vida social ativa do Brasil nos tempos de república. Outros movimentos surgiram na década de 20, com não só movimento de revolta, mas como outros movimentos intelectuais. De revolta a gente pode falar do tenentismo intelectual da Semana de Arte Moderna, mas nós vamos tratar disso lá no capítulo 5. Bom, pessoal, agora a gente termina o capítulo 3. Eu queria agradecer vocês pela participação. A aula foi um pouco longa hoje, né? Foi muito falada, mas valeu a pena. Eu queria agradecer a participação de todos. Tenha uma boa semana, um ótimo final de semana que nós já estamos aproximando. E semana que vem nós temos um feriado aí na segunda e na terça-feira. Eu sei que está todo mundo de quarentena, mas vamos tentar fazer o melhor possível, viver o melhor possível na nossa vida. Que Deus abençoe.